Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Começamos muito bem na presença dele. Com certeza ele está aqui e a gente só pode agradecer por mais esse culto, por mais esse momento. Preciso dar uma respirada. Vou começar um pouquinho diferente hoje. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês, coloquem a mão no coração de vocês, se concentre. Vamos orar? Peço a Deus para que Ele multiplique meus 5 pães e os 2 peixes, para que Ele alimente todos nós essa noite. Amém. Peço para vocês, quem tiver a Bíblia, ou quem não tiver, acompanhando o telão, a palavra de hoje, Tiago 5,16. Amém? Todos encontraram? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Repetindo ali a última frase. Então, a oração de um justo é poderoso e eficaz. Então, o título de hoje, o poder da oração. Tu vê como tudo é ligado, né? A gente falou desde o começo sobre o poder da oração. A gente teve os testemunhos sobre o poder da oração. Então, nada é por acaso. Então, podem se sentar. Fiquem à vontade. Eu quero começar pedindo para vocês, se vocês oraram hoje. Não falo nesse momento aqui na casa do Senhor. Eu digo na casa de vocês. Vocês oraram? Que bom. Porque a oração, ela é uma chave essencial. Ela abre o nosso coração para Deus. E é através dela que a gente conversa com o Criador. E Ele não quer que a gente fale palavras bonitas. Ele quer que a gente converse com Ele, que a gente se abra com Ele. E o que é a oração? É relacionamento, é intimidade com Ele, é dependência dele. Então a gente pode ver desde o começo do nosso culto o poder da oração. E muitos hoje aqui ou desanimaram, não oram mais, perderam a vontade, desanimaram, ou muitos ainda não sabem como chegar, como começar a orar. E é algo que não tem mistério, mas a gente não sabe. Eu vou ser bem sincera. Eu aprendi a orar quando eu entrei para a igreja. Eu vim de uma igreja católica, me batizei na igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo o que tinha que ser feito. Mas eu nunca tive essa intimidade com Deus em oração. Não culpo a igreja católica, não. Mas nunca me tocou de orar, de, como eles dizem, né, rezar. Então eu nunca tive essa, não digo vontade, mas essa necessidade. Eu
ficava em dúvida, como é que eu começo a falar com ele, com o Senhor? Como é que eu começo a me abrir com ele? Isso foi algo que eu levei para minha vida inteira, porque faz menos de 2 anos que eu estou aqui na igreja, e foi aqui que eu comecei, que eu aprendi a orar. E como eu disse, muitos daqui a pouco estão desanimados ou não sabem como começar também, como aconteceu comigo. E eu trouxe aqui umas dicas que eu também aprendi. Não sei se vocês já conhecem o 4 As da oração. Eu vou explicar breve. Primeiro A, adoração. Começamos a oração, podemos começar adorando Ele. O quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é importante para nós, o quanto amamos Ele. Segundo A, arrependimento. O que a gente se arrependeu no dia, ou no que a gente fez durante o dia, ou o que a gente vem fazendo. Confessar os nossos pecados. Terceiro A, agradecer. Esse é o momento de a gente ter motivos para agradecer. Mas na minha vida, por enquanto, eu não tenho nada a agradecer. Tenho. Só pela gente estar vivo, por a gente acordar vivo, é um motivo para agradecer. É um motivo para a gente levantar da cama e dizer, mais um dia eu estou aqui. Então esse já é um motivo para agradecer. E o quarto e último, apresentar. Apresentar o que, Joyce? A Deus os nossos pedidos. Apresentar a Deus o que a gente quer, o que a gente necessita. Apresentar a Ele. E isso eu falo e estou falando para vocês, não é algo que é assim que tem que orar. É uma dica, vamos levar assim. Mas você tem que conversar com Ele. Um lugar melhor para se fazer isso é dentro do nosso quarto. Um lugar melhor para a gente se abrir com Ele, para a gente ouvir Ele, é dentro do nosso quarto. Mas tem algo que eu aprendi também, que tu não precisa só falar com Ele à noite, pela manhã, quando você está no seu quarto, mas você pode consagrar todo momento do teu dia a Ele. Como assim, Joyce? Eu vou tomar um café de manhã. Convida Jesus para tomar esse café contigo. Jesus, toma esse café comigo. Consagra todo momento a Ele. Todo momento em que você for fazer algo, consagra. Joyce, mas não é fácil? Não é fácil. Mas quando tu pega por hábito, isso vira algo que tu faz, como todas as coisas. Porque tu tem uma rotina diária na tua vida. Eu levanto, eu escovo os dentes, tomo café, vou trabalhar. É só tu acrescentar no teu dia, consagrar a Ele a todo momento da tua vida. Porque eu penso eu acho que muitas vezes o que a gente faz é procurar Ele, o Senhor, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Então esse muitas vezes é um momento que a gente procura Ele. Mas a gente também tem que lembrar que a gente precisa agradecer por tudo que Ele nos proporciona. Porque Jesus, Ele está do nosso lado o tempo todo. Ele caminha com nós o tempo todo. A gente vai tomar café, Ele está com nós para tomar café. A gente vai trabalhar, Ele está com nós para trabalhar. Ele quer fazer parte da nossa vida. Só que muitas vezes a gente não deixa. Muitas vezes a gente não lembra. A gente vai lembrar dele no momento de dor, no
momento de raiva, no momento de angústia, é que a gente lembra dele. E a gente precisa mudar, porque ele quer estar com nós a todo momento. E como que a gente faz isso? A gente levanta da cama e a primeira coisa que a gente pede: Deus, esteja comigo. Deus, eu quero a tua presença. Deus, eu quero você comigo a todo momento. Então a questão de tu consagrar todo momento a Ele é tu saber que Ele está contigo a todo momento, não só nos momentos ruins. Eu falo isso porque depois que eu virei cristã, me veio um sentimento muito assim, não digo de não errar, da perfeição, não, né? Foi um sentimento assim, tipo de eu vou seguir Jesus, eu quero ser o mais semelhante a Ele. Não quero ser perfeita que nem Ele, porque eu não vou conseguir ser, mas eu quero ser o mais semelhante com Ele. Eu vi num podcast a história de uma mulher, agora eu não lembro os nomes, mas ela contando como é que ela começou o caminho dela na igreja com Jesus. E ela começou a ir na igreja, um pouco contra a vontade. E um dia ela pegou um Uber, um táxi, não lembro certo. E no caminho eles conversando e tal, e ele pediu: tu tá vindo da onde e tal? Ela disse: tô vindo da igreja e tal. No momento em que o carro parou, ele olhou para trás, ele deu a mão para ela e disse: prazer, eu sou um discípulo de Jesus. O que ele quis dizer com isso? Ele também era cristão. E o que o discípulo faz? Ele quer aprender com Jesus. Ele quer andar junto a Jesus. Ele não quer só pedir, ele não quer só milagre. Ele quer se assemelhar a Jesus, que nem os discípulos dele. E isso me tocou tão forte que eu pensei: é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida, para minha família. Porque eu vejo que é dessa forma que a gente aprende, é dessa forma que a gente leva adiante. Então, eu quero ser uma discípula de Jesus. E que nem eu falei, não quero ser perfeita, porque tem momentos que eu tô com a palavra atrasada da Bíblia, que eu não consigo ler como eu quero no meu cronômetro. Tem vezes que eu perco a paciência com meus filhos, não é poucas vezes, bastante. Tem vezes que o que eu fiz, o que eu programei para o meu dia não acontece da forma que eu quero. Mas nem por isso eu desisto, nem por isso eu culpo a Jesus. Mas eu tento sempre me assemelhar o quanto eu já aprendi com Ele. E eu acho que a oração, tenho certeza, a oração, ela é um caminho que te faz a se relacionar com Ele intimamente. E essa relação é uma relação tão poderosa que a gente tem que pegar como hábito. Eu digo como hábito que reserva um tempo do teu dia para Ele. Eu tenho 5 minutos, Joyce. Eu tenho 10. Eu tenho meia hora. Não importa. Tira aquele tempo para Ele. Tira aquele tempo para tu estudar a palavra, para tu se aproximar dele, para tu se relacionar com Ele. Isso eu também estava vendo. Eu sigo um médico no Instagram
que ele é cristão, que hoje em dia é muito difícil tu achar médico que se posiciona religiosamente. E algo que ele me falou que também me chamou muito a atenção e me fez eu repensar muitas coisas, foi que um médico, tu pensa a rotina do médico diário. Ele tem horários certinhos, agendados, paciente por paciente, hospital. E ele sentia muita necessidade de ter esse contato, de ter esse momento com Deus. E o que ele fez? Ele colocou na sua agenda. Ele colocou aquele momento na agenda dele. Esse momento é o momento que eu tenho com ele. E nada vai tirar. Porque ele colocou como, né, os pacientes dele, a rotina dele. Eu acho que a gente precisa ter esse hábito e colocar o Senhor na nossa vida diária. Porque é fácil a gente vir nos domingos, nas quartas, adorar Ele. Mas e como é que está sendo em casa? Como é que está sendo a tua vida com Ele em casa? Então, é um momento que eu refleti muito. Um momento em que eu pude ver que eu precisava mudar. Teve, acho, uns 3 cultos atrás, isso pesou muito no meu coração. Isso falou muito com o meu coração. Que não adiantava a gente só estar aqui nos cultos de família, mas em casa a gente não ter Ele, né, como prioridade também na nossa vida. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. É um vídeo muito especial para mim e que diz muita coisa. Seu José Borges, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito
vai ter mais um. Thiago vai se batizar, pai. Thiago vai se batizar. Não sei, mano. Não sei. Deus sabe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Thiago, Thiago da Conceição Vivo, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus da minha vida. Glória a Deus. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bom, para quem não sabe, o primeiro vídeo era meu sogro, se batizou. Então ele era surdo, mas ele falava porque ele perdeu a audição quando ele tinha 11 anos, por causa da meningite. Então foi bem como o pastor Adilson falou. Ele entrou aqui sem escutar nada, mas ele sentia a presença de Deus a todo momento. O segundo é meu marido, que se batizou no mesmo dia que ele, que foi um dia maravilhoso. Vocês notaram que ali meu sogro estava com uma certa dificuldade para caminhar, para se levantar. Ele estava com câncer, nos ossos. E esse foi um dos motivos que a gente veio para a igreja, que a gente veio para cá. E eu digo que foi nesse dia que a chama de Jesus acendeu no meu coração e no coração da minha família. E esse momento eu queria salientar bastante que foi um momento de pedido de oração de muita gente. Porque a minha sogra, ela é evangélica desde pequena, ela vem de um lar evangélico. E o meu sogro era católico. E o Tiago foi criado também no católico, né, na igreja católica. E quando eu comecei a namorar com ele, eu era católica também. A gente nunca imaginaria estar passando, vivendo isso agora. Então, a minha sogra, os tios, a tia do Tiago, familiares, posso dar certeza que eles oraram muito para a gente estar aqui hoje. E foi nesse momento em que a gente aceitou. Eu também, depois, logo no próximo batismo que teve, eu me batizei. Vou ser bem sincera, por um lado me bate um leve arrependimento por não ter me batizado nesse dia. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o momento. Depois que meu sogro se batizou, passou um tempo, agora eu não lembro exato as datas, ele acabou falecendo. Mas o que eu posso dizer é que a chama veio a partir dele, que reacendeu a vontade de estar na presença de Jesus a partir dele. E a gente está aqui, nessa igreja, que nos recebeu tão bem, nos recebe, que é uma família para nós, não tem explicação.
É que nem quando o Tiago falou, um tempo atrás, se Deus nos colocou aqui, é aqui que a gente tem que ficar. E eu estar aqui hoje nunca me passou na minha cabeça. Nunca. Eu estar aqui falando para vocês, dando a palavra. Mas eu sempre quis um lugar para minha família, que eu pudesse levar minha família, meus filhos e glorificar a Jesus. E a gente veio pela dor, né? Foi com a dor do meu sogro e a gente veio e conheceu Jesus. Então, se tu tem a chance de se relacionar com Ele, a não ser pela dor, aproveite. Venha pelo amor. Venha pela relação, pela intimidade com Ele. Porque Ele quer estar contigo a todo momento. Só precisa você aceitar. Só precisa você entender que Ele está do teu lado. E você entender que é só aceitar Ele. Eu anotei aqui uma música que fala exatamente sobre a oração. Que é algo simples que eu quero dividir com vocês. Não há jeito errado de orar, nem momento certo de começar. Não precisa ser bonito, só diga o que quer dizer, porque é uma amizade com o Senhor. Então fale com o teu Pai, como um filho de verdade. Comece a falar com Jesus, sempre que quiser. E não pare de falar com Jesus, pelo resto de sua vida. Agora tu pode me dizer assim, Joyce, eu não sei como começar, eu não sei, não consigo entender. Eu te convido a convidar uma amiga, convide um amigo, daqui a pouco os pastores, os jovens que têm seus guardiões. Convide. Fazer um propósito, vamos orar junto. E ter essa intimidade com Ele, que é a melhor escolha que você faz na vida. Ter essa intimidade com Ele. É isso que Ele quer de ti. É isso que Ele quer de você. Só basta você aceitar. Amém? Esse vídeo dá um aperto. Tu sabe que a gente precisa entender que às vezes a gente precisa entender que a gente tem que deixar Deus ser Deus. A gente precisa se aquietar e deixar Deus agir. Mas Joyce, eu oro e eu não vejo respostas. Mas então daqui a pouco você está orando errado. Porque nem sempre o que a gente quer é o que Ele tem, o que Ele quer para nós. Não é o propósito dele para nós. É como ele estava vendo e falando sobre o propósito nosso, né? Que Deus tem um propósito para nós. E às vezes a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Mas eu digo, se tu tem um pai e uma mãe, o teu propósito é cuidar deles. Se tu tem um marido, uma mulher, o teu propósito é cuidar e amar eles. Se tu tem um filho, o teu propósito é cuidar e amar como Jesus amou nós. Ama. Se tu tem um trabalho, o teu propósito é esse. Trabalhar,
cuidar do trabalho. Então, o propósito, muitas vezes, que a gente quer ver é sobre a vida com Ele, a vida com Jesus. Mas Ele já te deu um propósito desde o ventre da nossa mãe. A gente só precisa saber, cuidar, entender e aceitar que Ele está com nós e que a gente precisa seguir Ele como um exemplo. Amém? Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, espero que eu tenha tocado de alguma forma. Não quis ser muito longa, porque eu acho que o culto inteiro a gente já pôde entender o poder, né, da oração. Só basta nós querer. Então, eu convido vocês, se o Espírito está chamando vocês para orar, Ele quer reacender o fogo que está dentro de vocês. Então, vem aqui na frente. Vamos fechar nossos olhos, colocar a nossa mão no coração, concentrar no amor dele e vamos nos declarar a Ele. Vamos nos declarar, dizer o quanto a gente ama, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é amado por nós. Diga em voz alta: eu te amo. Eu te amo, ó Pai Todo-Poderoso. O Senhor sabe de todas as coisas. Estamos aqui hoje nesse momento, nesse culto maravilhoso, para te agradecer, para te louvar, para que seja reacendido o fogo de dentro de nós. Que o Senhor esteja sempre presente e que a gente aceite a sua presença, Senhor. Que o Senhor saiba o quanto é amado, o quanto é desejado, o quanto queremos a sua presença. Ensina-nos a orar de novo. Nos dê fé, nos dê sabedoria, nos dê inteligência. Nunca vi um nos mostre o caminho, sem Senhor. Resposta. Ou ficar no sofrimento. O Senhor é poderoso, Pai. Basta somente esperar. Eu entrego hoje meu coração a Ti, Senhor. A minha família, a minha casa, Senhor. Para que seja feita a Sua vontade, Pai. Para que eu entenda, Senhor, o Seu propósito com minha vida, com a vida da minha família, Senhor. É a hora de vencer. O Senhor é maravilhoso. Eu só quero estar na Sua presença. Só quero ser semelhante ao Senhor, Pai. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Obrigada, Senhor. Obrigada, precisando, Pai. louve. Em nome de Jesus, Senhor. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar.
frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, é de noite, é de dia. Erga suas mãos, sua bênção, e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Aplauda o Senhor em nome de Jesus.